Pessoal, vamos agora finalizar essa parte da ascensão do Senhor para esse mistério. Eu fiquei de falar sobre os 3 tipos de véu e mostrar que esses 3 véus estão conectados. Eles estão entrelaçados. É um entrelaçamento quântico. É algo muito interessante. Mas antes, vamos à vinheta. Bom, são 3 tipos de véu. Quais são esses 3 tipos de véu? Primeiro, o véu do templo de Salomão, que foi restaurado, conhecido como o templo de Herodes. Lá tinha um véu. Quando Cristo morreu, aquele véu foi o quê? Rasgado. Tem outro tipo de véu, que é o véu do lugar do Santo dos Santos no céu. Esse véu também foi rasgado. E tem outro véu, que é a carne de Jesus. Você pergunta assim, por que a carne de Jesus é um véu? Porque ele é o templo de Deus. Lá em João 2, a gente vai ler já já, ele é o templo de Deus. Então, esse véu que foi rasgado é a sua carne. E agora nós podemos estar nele. Ele fala assim, habitar em mim, ou permanecer em mim, é o mesmo que habitar em mim e eu habitarei em vós. Então, lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, manda a gente entrar e fazer habitação. Infelizmente, muitos santos têm apenas de tempo em tempo visitado o Santo dos Santos. Mas a vontade de Deus é que você habite. E para você habitar, você precisa andar e permanecer em espírito. Então, esses 3 véus, nós temos aqui um entrelaçamento quântico. O que é um entrelaçamento quântico, pastor? É quando um objeto ou uma pessoa, eles estão ligados de alguma forma um ao outro. Quando Cristo morreu, os 3 véus, se rasgaram ao mesmo tempo. Claro, isso tem a ver com a realidade espiritual. Ainda tinha alguma realidade espiritual naquele tempo de Salomão. Então os 3 rasgaram ao mesmo tempo, porque eles estão entrelaçados. A mesma coisa aconteceu com o sangue sobre a cruz, sobre a arca da aliança e sobre o trono de Deus. Deixa eu repetir. A cruz, a arca da aliança e o trono de Deus. A cruz, ela representa o trono de Deus. Pastor, me mostra por que a cruz, ela representa o trono de Deus. Isso aqui é muito misterioso, vou tentar falar aqui rapidamente. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 e o 28. Vou te provar que a cruz representa o trono de Deus também. Por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, havia, firmamento, céus, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Ok. Isso aqui é próximo ao rio Quebar, tá? Isso aqui aconteceu na terra. Vi como que metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Vi como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Isso aqui é a aparência da semelhança, não é a realidade. Isso aqui é uma figura. Esta é a aparência da glória do Senhor. Então veja bem, você vai descobrir o seguinte, que a cruz é um tipo de trono de Deus. Agora, um ponto muito interessante. Ela também representa o altar do holocausto. Como eu falei aqui, a cruz, ela representa o altar do holocausto, mas também representa o trono de Deus, né? Lembrando que o trono de Deus, ele está no lugar da arca. É meio confuso, né? Ou seja, você não vai encontrar nem no tempo de Ezequiel, mas porque desde o ano 586 a arca sumiu. Não tem mais arca. E quando fala do templo, a Bíblia sempre mostra o trono, porque o trono substitui a arca, tá certo? Ou seja, aqui é a semelhança da aparência do trono móvel de Deus, né? Então, se tem um trono móvel, então, o que nós podemos dizer? É que isso aqui é o domínio do reino dos céus. E onde os céus, o reino dos céus é onde os céus governam. E a realidade do reino dos céus
só foi conhecida a nós porque o Verbo se fez carne. Agora veja bem, na Bíblia, o trono está sempre conectado com a glória de Deus. Capítulo 1, versículo 4 vai dizer: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e o resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. E aí vai descrever aqui a glória de Deus. Então o que eu aprendo aqui? É que o Senhor está assentado no trono. A parte de cima, lê lá Ezequiel capítulo 1, versículo 27, são os céus. Ou seja, fala do ouro, da sua celestialidade, da natureza divina dele. Dos lombos para baixo, com fogo e resplendor, o fogo fala do juiz de Deus. E isso foi exatamente o que aconteceu na cruz. O Filho foi julgado. Mas a cruz para Cristo era um trono. Foi por isso que o ladrão o reconheceu, porque ele estava como um rei. Né? O ladrão falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Então, se a cruz, estou falando de maneira muito rápida aqui, tá, gente? Ela é um tipo de trono, então ela é também um tipo de propiciatório. Porque o trono substitui a arca. E aí você descobre que ocorreu um entrelaçamento quântico entre a cruz, o trono e a arca. Por que a cruz e o trono? Porque quando Cristo estava morrendo sobre a cruz, é como se o sangue dele tivesse sido derramado sobre o trono, ou sobre o propiciatório celestial. Claro que lá no propiciatório celestial, não foi o sangue dele derramado, é a vida dele derramada. Porque o significado de sangue é vida. Ou seja, a realidade da realidade. A realidade da realidade do sangue é a vida de Cristo derramada diante do Pai. Agora veja bem, você me diz assim: pastor, tudo bem, a Arca da Aliança era o antigo, como é que eu vou dizer, estrado dos pés de Deus. Né? Então a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E como é que a Bíblia fala que aquela é a casa do meu Pai? É porque a arca é o estrado. Você imagina agora uma perna longa subindo, indo até os céus, e Deus se assenta no trono. E os pés estão na terra, a arca. Ou seja, ele não está limitado àquele templo lá na terra. Mas quando tem realidade espiritual, o templo da terra, a arca da aliança, que é o centro do templo, é o estrado dos pés do Senhor, de acordo com Isaías 66:1. Então, no templo de Ezequiel, você não vai encontrar propiciatório, você não vai encontrar a arca da aliança sendo mencionada, mas você encontra o trono. Ok? Agora, o trono de Deus está ali. E onde está o trono de Deus, está a glória de Deus. Então, do trono ou da cruz, flui um rio de águas vivas. Porque da cruz, quando o Senhor morreu, não saiu água. Tá vendo? E do trono, lá em Salmo 46, fala que flui um rio. João 7 diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, do meu espírito, que é o santo dos santos. A minha alma é o lugar santo. O corpo é o átrio exterior. Então, o trono está para sempre no lugar da arca. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, o que nós vamos descobrir é o seguinte. Tem um renomado arqueólogo cristão. Você pode pesquisar o vídeo da internet. Ron Wright. Ele fez uma pesquisa e a gente sabe que Cristo morreu no Monte Moriá, na parte norte. Porque assim como o primeiro Isaac foi oferecido lá, o Isaac celestial também foi oferecido lá. Claro, fora da cidade. Então veja bem, é onde seria o Gólgota, tá certo? Local onde foi o Gólgota, aquela montanha lá, montanha da caveira. Então, abaixo do Gólgota seria o local aonde estava as cavernas de Jeremias, né? Essas cavernas onde Jeremias, o profeta, teria escondido a arca. O relato dele é algo tremendo. Eu vou deixar o link na descrição aqui. É algo tremendo. Ele conta a experiência que ele teve lá. O povo de Israel, as autoridades, falam que ele nunca esteve lá. Ele tem fotos, você vai ver as fotos que ele registrou, tudo registrado, filmado. Então, você vê que é verídico. E ele fala o seguinte, que lá, abaixo do Gólgota, deixa eu ver bem, Cristo morreu no Gólgota. Abaixo, onde estão as cavernas de Jeremias. E ele fala que viu a arca lá. E tinha 4 anjos guardiões cuidando da arca. E só que ele não pôde tocar, mas ele pôde ver. E essa arca dá certinho debaixo do Gólgota. Então veja bem,
você vai descobrir o seguinte, coisa interessante. Você pode pesquisar todo o documentário. O povo de Israel, olha que coisa interessante. Desde o ano 586 a.C., quando ocorreu a invasão dos babilônicos, eles não celebram mais o dia da propiciação derramando sangue sobre o propiciatório. Por quê? Eles podem até celebrar o dia em Yom Kippur, mas não derrama sangue sobre o propiciatório. Por quê? Porque não tem mais arca, e não tendo arca não tem propiciatório. A arca sumiu desde o ano 586. Ou seja, Cristo, a Bíblia fala que ele cumpriu toda a lei. Para ele cumprir toda a lei, tem que cumprir tudo da velha aliança, tudo, e iniciar a nova. E a velha aliança precisava desse sangue aspergido sobre o propiciatório. E aí o que acontece? Mateus 27, 52 e 53 diz assim, que quando Cristo morreu, não foi por um acaso que houve um terremoto. Claro, tudo que Deus faz tem um propósito. Esse terremoto, fenderam-se as rochas. E o sangue que estava sobre a cruz, ele desceu entre aquelas rochas ali. E caiu, segundo Ron Wright, sobre a tampa da arca do propiciatório. É algo tremendo, né? E aí o que você descobre? Que Cristo cumpriu toda a realidade da velha aliança e iniciou a nova. Então você tem o quê? A cruz como o trono de Deus. Você tem a antiga arca da aliança que estava escondida ali, cumprindo o pacto da primeira aliança, com o sangue de Cristo sobre o propiciatório. E você tem Cristo chegando diante do trono, derramando a sua vida, que é o símbolo do sangue, diante do trono, diante do Pai. Muito interessante, né? E aí você descobre que o Senhor, ele é aquele que é o nosso sumo sacerdote. Bom, são muitos mistérios, são muitos pontos, não dá para a gente falar aqui de maneira detalhada, pegando versículo por versículo, senão fica muito extenso o vídeo, mas a intenção nossa era compartilhar aqui algo para você ver dentro da palavra de Deus. Deus abençoe você grandemente. E até uma próxima série, próximos vídeos.